Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso, olha só, Evangelização na Igreja Primitiva, olha que capa show de bola, lançado aí agora em 2020 por Edições Vida Nova. Na realidade a gente está na segunda edição, a primeira edição foi lançada em 1984, então assim, já tem um tempinho, né? E recomendado por Billy Graham. Tá vendo? O Dr. Michael Green escreve esse livro em 1970 e o que ele vai trazer aqui pra gente é uma análise histórica da evangelização nos 2 primeiros séculos da igreja. O livro é dividido em 10 capítulos e em cada um desses capítulos, então, ele vai mostrar pra gente aspectos da evangelização nessa época da igreja, nessa época que é tão louvada e a gente tem aí com tanta nostalgia a igreja primitiva e tal. É interessante, ele pega umas coisas muito bacanas aqui no livro. É uma análise histórica, né? Ele quer contar pra gente como que a igreja primitiva evangelizava, quais eram os métodos que eles usavam, quais foram as dificuldades que eles tiveram, quais foram as vantagens que eles tiveram dentro do mundo, dentro do contexto que eles estavam inseridos ali. E eu quero que a gente analise alguma coisa aqui. Já adianto, é uma coisa assim muito rica, então alguma coisa a gente deixa de fora, né? Não tem como pegar aí exaustivamente, mas é muito simples. Exaustivamente você compra o livro, leia o livro que você não vai se arrepender. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? O que o autor traz pra gente aqui? Na introdução, aqui na página 19, eu achei uma coisa interessante, porque aqui ele já vai mostrar uma diferença entre evangelização hoje e evangelização naquela época, mas falando aí da pessoa dos ministros, né, dos evangelistas. Então ele diz o seguinte, ó: hoje a evangelização em geral é feita de modo impetuoso e sem muita reflexão. Os intelectuais não costumam participar dessas iniciativas. Perdemos de ambos os lados. Os que evangelizam não conhecem teologia e os teólogos não praticam nenhum tipo de evangelização. Na igreja primitiva, as coisas não eram assim. Esse livro mostra como os primeiros evangelistas eram flexíveis e procuravam interagir com a mentalidade tanto de pagãos quanto de judeus, traduzindo o evangelho para uma linguagem apropriada, atraente e envolvente. Na introdução, então, ele já mostra o que ele vai traçar, já mostra essa diferença que há e realmente ele está correto. Uma das críticas que se faz hoje, principalmente para quem estuda teologia, é que quem é teólogo não evangeliza. A gente sabe que isso não é uma regra, obviamente, e não pode generalizar, mas na maioria das vezes, infelizmente, isso tem acontecido. E como a gente louva tanto aí a igreja primitiva, é interessante entender que na igreja primitiva, de acordo com o que o autor vai mostrar pra gente aqui, isso não acontecia. Você tem grandes homens de Deus, grandes teólogos, grandes doutores da igreja que eram profundamente ativos e envolvidos na obra de evangelização. Primeiro capítulo, o autor vai trabalhar aqui o seguinte assunto: vias para a evangelização. O que ele vai fazer aqui? Ele vai começar mostrando a famosa Pax Romana, paz romana. Ele vai mostrar que pelo fato de, no momento em que a igreja começa a crescer, que é o momento onde o Império Romano está dominando ali, Israel está dominando, obviamente, né, toda aquela região, esse conceito de Pax Romana, que é um conceito de uma estrutura muito bem organizada em todo o império, ele facilitou a disseminação do evangelho em outros países, em outras cidades, ou melhor dizendo, por todo o império. A gente tem um contexto onde você tem todos os lugares, todas as estradas bem guardadas, você tem legiões, soldados por todo o império, então você tem relativamente uma condição de segurança. O ir e vir é algo muito seguro, é algo muito facilitado.
Com isso, então, com esse trânsito facilitado, os missionários eles tinham também esse trânsito livre. Então, obviamente, isso facilitou aí a disseminação da palavra de Deus. Um outro ponto que ele coloca também é exatamente o idioma. Ele vai mostrar que pelo fato, então, de que o império que precede o Império Romano é o grego, né? E o grego espalhou a sua cultura. Basta ver aí as Alexandrias, que são grandes cidades que são construídas em homenagem a Alexandre o Grande, né? E são polos da disseminação da língua e da cultura grega. Quando o Império Romano assume, eles se aproveitam disso. A gente está falando do Império Romano, mas a língua oficial ainda é o grego. Então, o grego, como sendo o idioma universal, pode-se dizer como se fosse o inglês para a gente hoje, né? Ele facilita também a questão da conversação, a questão da fala. Então, ou seja, você tem a logística facilitada, você tem a fala facilitada. Tudo isso foram caminhos que foram contribuindo para o Evangelho. Outra coisa também que eu acho interessantíssima que ele vai mostrar aqui é a ideia de que as religiões que eram comuns nessa época, elas eram religiões que, num certo sentido, elas facilitavam a entrada do cristianismo. Por quê? A gente está falando das famosas religiões de mistério, que crescem num contexto onde a religião oficial, a religião estatal, por ser muito rígida, ela não solucionava mais, ela não satisfazia mais os anseios do povo. Então, o povo começa a buscar questões novas, a fazer questionamentos que a religião oficial, vamos dizer assim, não está respondendo. Então, surge aí as religiões de mistério. E o autor vai mostrar que exatamente então isso ajuda, isso contribui para a disseminação também do evangelho. Por quê? Ele coloca 3 coisas aqui. Eu vou usar a minha colinha aqui, olha. Ele coloca que essas seitas, essas religiões de mistério, elas tinham como atrativo 3 pontos: o alívio da culpa que elas traziam, a busca pela segurança e a promessa de imortalidade. Se você pensar, o evangelho, o cristianismo, ele traz exatamente essas mesmas coisas. Qual que é a diferença? A diferença é que o evangelho traz isso de forma verdadeira, e essas seitas, essas religiões, obviamente não. No capítulo 2, ele vai mostrar obstáculos à evangelização, e o obstáculo assim principal que a gente tem nessa época é o judaísmo. O cristianismo, quando ele surge, e não surge com esse nome, né? Os cristãos vão começar a ser chamados de cristãos lá em Antioquia, mas antes disso, o que se entendia, o que o império entendia, era que essa doutrina desse Cristo era um desdobramento do judaísmo. Eram, judeus mais liberais, vamos dizer assim, que estavam com essa ideia. Então o Império Romano ele não tinha muita coisa contra, até porque não entendia o que era, né? Era algo mais dentro desse contexto judaico. E os próprios judeus, eles começam a ver o crescimento do evangelho com ares mais sérios, né? Algo que no começo era motivo meio de zombaria, tipo assim, Jesus morreu, tá tranquilo, mas é exatamente depois que Jesus morre que a coisa vai crescendo. Então, no próprio livro de Atos, a gente tem isso, né? Paulo constantemente sendo perseguido por judeus, atacado por judeus, tendo que fugir de uma cidade para outra porque os judeus estão atrás. Ele vai mostrar que o judaísmo, ele foi então uma grande pedra no sapato aí da disseminação do evangelho. Um ponto principal que ele mostra aqui também, que fez com que os judeus eles aumentasse essa celeuma entre judeus e cristãos, foi o fato de que na revolta de 66, lá quando os judeus se revoltam contra Roma, os cristãos não participam, os cristãos não apoiam, eles ficam de fora daquela revolta. Outra coisa, ele vai mostrar também que é a partir dessa revolta que se tem então claramente essa separação do judaísmo para o cristianismo. O que antes então era visto só como um puxadinho aí, o cristianismo sendo visto como um puxadinho do judaísmo, a partir dessa revolta,
começa a se perceber que são coisas diferentes porque os cristãos não participam. E aí a gente tem, um pouco após isso, alguns problemas a mais que vão surgir para os cristãos, porque enquanto o cristianismo ele é tido como um braço do judaísmo, a coisa caminha mais tranquilamente. Agora, quando separa de uma vez, a gente já tem problemas governamentais. Por quê? O Império Romano ele tem a sua religiosidade, aonde o Império chegava era implementado essa religiosidade, porém em alguns lugares eles permitiam que houvesse uma religião oficial, vamos dizer assim, que fosse concorrente. Alguns lugares talvez não seria correto, né? Em Israel, com os judeus, eles faziam isso. E eles faziam uma distinção entre religio e superstitio, ou seja, o que é isso? A religio era a religião estatal e o judaísmo, dado ao caráter nacionalista que os judeus tinham, eles estavam cansados de saber que os judeus faziam revoltas, queria ver judeu revoltado, era querer mexer com idolatria, essas coisas, então eles não mexiam nisso para que houvesse essa paz ali. Mas as demais religiões dos povos que eles dominavam, conquistavam, não eram conhecidas, não eram tidas como religiões, né, como religio, eram tidas como superstitio. Os superstitios, ele não tinha o mesmo caráter, ele não estava no mesmo pé de igualdade com as religiões. Com isso, ele tinha menos direitos. E sim, ele poderia ser perseguido e proibido. O autor mostra pra gente que isso começa a ficar mais evidente com o cristianismo, na medida com que o cristianismo cresce e os cristãos eles se recusam a prestar adoração ao imperador. Então, com isso, começa a se institucionalizar uma perseguição. Outra coisa, os cristãos eles têm um caráter muito diferente da cultura e do estilo de vida que os romanos tinham. Então os cristãos não participavam dos teatros, não participavam dos coliseus ali, das arenas, das lutas dos gladiadores, não participavam de muita coisa da cultura. Por quê? Não é porque a cultura em si era ruim, porque muito disso estava embebido de idolatria e de promiscuidades. O mundo romano era um mundo muito promíscuo, então os cristãos se afastavam disso. Isso também vai contribuindo para que a celeuma vá crescendo e vá prejudicando, vamos dizer assim, a disseminação do evangelho ali no império. Ainda assim, o autor consegue pontuar aqui para a gente que mesmo dentro dessa estrutura, 3 pontos ali, 3 coisas ajudavam os cristãos e ajudou a evangelização. Primeira coisa, ele vai mostrar que os romanos não tinham uma regra muito dura e rígida quanto ao governo das províncias. Então, como as províncias elas eram, num certo sentido, e assim, entre aspas, bastante aspas mesmo, meio autônomas, as coisas que aconteciam nas províncias não eram tão fiscalizadas assim. Então o cristianismo começa a crescer muito nas províncias. Uma segunda coisa que ele coloca nas províncias somente o procônsul tinha poder para julgar casos e para anunciar pena de morte. Então, ou seja, ainda que os cristãos eram acusados, né, de se negarem a prestar adoração ao imperador, de participar de outras coisas que levariam eles à morte, como você tem só o procônsul, a autoridade para fazer esse julgamento é só do procônsul, então vamos pensar logisticamente, é muito trabalho, seria muita coisa para uma pessoa só fazer, então isso contribui também para que a coisa ande um pouco mais solta. E a terceira coisa que ele vai colocar aqui, que ajudou, contribuiu, mesmo nesse caos todo, mesmo nesse contexto, é que não havia promotor público. Então a pessoa e o imperador ele lança uma ordem de que não poderia haver denúncia anônima. Então
Não pode haver denúncia anônima. Você não tem um promotor público, a pessoa que fosse acusar alguém, denunciar alguém como cristão, essa pessoa é que tinha que ir no tribunal, vamos pensar assim, e ela mesma apresentar ali a acusação. Então, essa dificuldade logística e legal, ela acaba contribuindo para o cristianismo e avançando, né? Essas dificuldades aí desses trâmites. Agora, ele mostra também 3 coisas, então, que prejudicam. Haviam crimes que eram associados aos cristãos, como uma forma da população, das pessoas se vingarem dos cristãos. Talvez pensando, o maior exemplo que a gente tem disso é Nero, né? Quando coloca fogo em Roma e acusa os cristãos. Segunda coisa que ele coloca aqui é esse desajuste social. É um pouco disso que eu já falei. Os cristãos não participavam dos teatros, não participavam das batalhas ali, não assistiam, né, às batalhas no Coliseu, aquela coisa toda. Não usavam da literatura pagã e tal. E uma terceira coisa é exatamente o ponto de não prestar culto ao imperador. Capítulo 3, ele vai falar sobre o evangelho. Então ele vai dar um conceito de evangelho em Marcos, em Lucas, em Paulo, em João. Ele vai discutir sobre a questão dos termos, né? Porque o próprio termo evangelho é um termo grego, né? Se a gente fosse fazer uma tradução, seria Boas Novas. Então ele está trabalhando o evangelho já. E ele vai trabalhar também querusso e querigma, que são termos utilizados para se referir à proclamação do evangelho. Ele vai discutir uma coisa interessantíssima aqui, que é o seguinte: será que havia um querigma fixo? Ou seja, será que havia uma fórmula fixa de se expor o evangelho num momento aí de evangelização? E eu quero ler isso daqui porque tem uma coisa aqui interessante. Está na página 85. Olha só o que ele vai dizer. Havia um querigma fixo? É necessário fazer essa pergunta, já que vimos que tanto as boas novas quanto proclamação tinham uma forma passível de ser identificada. Essa pergunta tem dividido o mundo acadêmico, desde que Dodge publicou o livro Pregação Apostólica e seus desenvolvimentos. Ele defendeu que um exame de 1 Coríntios 15, dos discursos de Atos, da forma do Evangelho de Marcos e de algumas outras passagens do Novo Testamento permitiam concluir que havia um padrão fixo na pregação evangelística da igreja primitiva, que continha os seguintes 6 pontos. Primeiro, o começo da era do cumprimento. Segundo, isso se deu pelo ministério, morte e ressurreição de Jesus. Terceiro, pela ressurreição, Jesus foi exaltado à direita de Deus como líder messiânico do novo Israel. Quarto, o Espírito Santo na igreja é a prova do poder e da glória atuais de Cristo. Quinto, a era messiânica terá sua consumação em breve com a volta de Cristo. Sexto, o querigma sempre se encerra com um apelo ao arrependimento, a oferta do perdão e do Espírito Santo e a promessa da salvação, ou seja, a vida da era vindoura para os que entram na comunidade. Há essa discussão se havia então esse modelo fixo, esse passo a passo que era utilizado ou seria utilizado aí na pregação. Capítulo 4 ele vai mostrar a forma como que acontecia a evangelização aos judeus. Então ele vai mostrar que a igreja primitiva trabalhava como uma forma de mostrar que haviam promessas que foram cumpridas, havia um anelo pelas escrituras, havia também no povo judeu um anseio pelo Messias. Ele vai dar exemplos disso na comunidade de Qumran, ali nos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados documentos que provam que aquela comunidade, mesmo sendo uma comunidade separada, ela trazia em si também muito desse anseio, dessa esperança messiânica, né? E ele vai mostrar também que a morte e a ressurreição de Jesus, elas são o cumprimento das Escrituras. Na página 127 tem uma coisa interessante, que é justamente o diálogo entre Justino e um judeu chamado Trifo. Olha que fascinante isso daqui. Com versículos como esses, versículos que comprovam então a necessidade do sofrimento do Messias, né? Os cristãos mostravam que o Messias tinha de sofrer. E muitos judeus honestos reconheciam isso. Trifo, desse modo, que é esse judeu que está sendo evangelizado, reconhece depois de receber uma boa dose de ensino de Justino. Aí palavras do Trifo, abre aspas.
Está muito claro que as Escrituras anunciam que o Cristo tinha de sofrer. Sabemos que ele teria de sofrer e ser conduzido como uma ovelha. Até esse ponto havia concordância. A divergência começava com o tipo de morte de Jesus, a crucificação. Trífo representa todos os judeus ao expressar sua objeção. Mas prove-nos que ele tinha de ser crucificado e morrer de maneira tão desgraçada e desonrosa, segundo a morte amaldiçoada na lei. Nós não podemos sequer cogitar isso. É interessante isso daqui porque esse judeu, ele reconhece que o Messias teria que sofrer, mas a dúvida dele é se esse sofrimento teria que ser tão assim grande a ponto de levar o Messias à cruz. No capítulo 5 ele vai falar sobre a evangelização dos gentios, vai mostrar como Antioquia foi o polo dessa evangelização, né, onde começa. No capítulo 6 ele vai dar um aspecto de conversão, vai mostrar como que esse povo entendia essa questão de conversão, que era conversão para eles. No 7 ele vai mostrar as características dos missionários, dos evangelistas, vai mostrar que havia evangelistas formais, evangelistas informais, que o trabalho desses evangelistas informais são homens e mulheres comuns. Foi o que assim foi um grande impulsionador para que o evangelho realmente expandisse. Capítulo 8 ele fala da motivação evangelística, tendo as escrituras, tendo o próprio contexto em que eles viviam como motivação. No 9 ele fala dos métodos evangelísticos e no 10 ele fecha falando de estratégias. Gente, como eu disse, não tem como eu falar esmiuçadamente aqui de cada um dos capítulos, porque senão esse vídeo vai ficar com 3 horas. Mas é uma coisa assim fantástica, é um livro muito bom, muito rico de informações, uma leitura que é interessante você fazer com calma, observando ali as notas de rodapé, que tem umas informações extras ali, muito bacanas também, enfim. Muito bom, essa é a recomendação de hoje, Evangelho na Igreja Primitiva, edições Vida Nova, estão de parabéns com esse livro, realmente, e detalhe, a gente conversa com aí os professores, pastores, eles recomendam demais essa obra, pastor Franklin Ferreira recomenda, Jonas Madureira, enfim. Comprem, leiam, você vai ser muito bem informado dessa época da igreja, como que eles enxergavam isso, os métodos que eles faziam, desafios que eles tiveram para fazer com que o evangelho crescesse e chegasse até mim e até você hoje, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, deixa aí o seu like aí que ajuda a gente aqui, e eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você adquirir o livro. Você adquirindo e utilizando o link que eu vou deixar aqui, você contribui aqui para o nosso canal, para a gente continuar produzindo esses vídeos aqui, tá bom? Valeu, tchau, até os próximos vídeos deste canal.